tenho certeza que vocês aprenderão tanto quanto como se vocês estivessem lá em cima nessa noite. Tá certo, meninos? Tá bom? Dito isto, abram suas Bíblias, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Carol, você tem como colocar aqui do versículo 18 até o versículo 32. Aí pode deixar fixo aí, Carol, por favor. Joel, capítulo 2, do verso 18 até o verso 32. Se você não tiver com Bíblia, dá uma olhadinha na tela aqui que Carol está projetando aí, para você poder acompanhar também. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Irmão Daniel, você faz a leitura, por favor, do verso 18 até o verso 32. Amém. Todos encontraram, gente? Amém. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá. O seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos. A figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas do outono, conforme sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor clamar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta noite de comunhão da tua presença, Pai amado, querido, que mais uma vez, Senhor, pelo poder da tua palavra, possamos ser exaltados, Senhor, e possamos, Deus, sair daqui, Senhor, não da forma que estamos, mas diferente, Pai amado, porque queremos, Deus, no poder da tua palavra, que cura, restaura e liberta seus filhos, Pai amado, que nos constrange, Deus, a vivermos, Deus, com amor, Senhor, sincero, Pai amado, Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoa todo o povo, abençoa o pastor, Deus, a qual vai trazer a tua palavra, Deus, que tua vontade, Deus, prevaleça, Deus, assim que todo e qualquer circunstância, meu Pai. E assim, Deus, que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos expondo o livro do profeta Joel. O primeiro capítulo, inclusive, eu preguei antes que eu saísse de férias. E o bacana era que tinha uma convidada aqui na igreja, Dona Elza, uma senhora agricultora, que se identificou muito com a pregação dessa palavra, por conta... Eu falei o quê? Ai, fui traído pela memória. Dona Neuza, a mãe de Alberto, estava conosco naquela noite e ela se identificou com a pregação da palavra porque falava muito da realidade dela enquanto agricultora. E é interessante também, minhas irmãs e meus irmãos, que o profeta Joel é um profeta menor, mas ele é também chamado o profeta do avivamento. E um texto como esse que foi lido agora há pouco fala por quê? A convocação, a restauração do povo de Deus está muito claro nesse texto que foi lido. Mas qual era a realidade então do povo de Deus quando Deus levantou esse profeta Joel, que significa Jeová salva, ou Jeová é a salvação? Esse é o nome, o que representa, ou o que significa o nome Joel. Qual era a realidade do povo de Deus então, quando Deus levantou o profeta Joel e ordenou que ele profetizasse, que ele falasse ao seu povo? O povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ali acredita-se que o profeta Joel, ele foi usado por Deus ali por volta de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, século 6, entre o século 6 e o século 8, não existe uma precisão sobre a data, mas digamos que tenha sido no século 6, por volta de 500 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos atrás. O povo de Deus vivia uma vida de religiosidade, mas somente isso é suficiente para Deus? Não, sabe por quê? Porque nós podemos viver uma vida de religiosidade, nós podemos vir à igreja todos os domingos, todas as quintas-feiras, mas vivemos uma vida lá fora que não condiz com a realidade de um cristão. Então, os judeus naquele momento, eles iam às sinagogas, eles iam, ou melhor, eles iam ao templo, eles cultuavam a Deus, eles ofereciam sacrifícios a Deus, mas acontece que do lado de fora do templo, eles viviam para si próprios. Era como aquelas máscaras que as pessoas colocam nas festas para cobrir os seus rostos, para que ninguém saiba quem ele é. E tem crente que vive desse jeito, viu? Tem crente que vive com uma máscara. Dentro da igreja é crente, mas do lado de fora é crente. Tem crente que é desse jeito. Tem gente que é crente 007. Ou eu vou usar uma expressão melhor, Adelaide vai saber, mas principalmente Alberto vai saber. Alberto é especialista nessa área. Existe o crente Denorex. Só quem sabe disso é Alberto e Adelaide. É ou não é, Alberto? Alberto sabe. E Adelaide sabe também, sabe? Já usou Denorex, irmão? Não, mas sabe o que é, não sabe? Aquele que parece, mas não. Esse é o tipo do crente Denorex, que ele parece, mas não é. Viu que só Alberto e Adelaide sabem aqui, viu? São os mais experientes daqui da igreja. O restante não sabe quem é, não. Vitor e Diego nunca ouviram falar. As meninas, então, nem isso. Nem isso. Depois vocês perguntam para Alberto e para a irmã Adelaide o que é Denorex. O que ele diz a vocês? Mas o povo de Deus vivia desse jeito, uma falsa religiosidade, e isso não agradava a Deus. Consequentemente, Deus manda uma disciplina, porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele disciplina os seus filhos, ele repreende a quem ele ama, e porque o povo de Deus não vivia conforme Deus queria, Deus manda uma disciplina. E qual foi a disciplina que Deus mandou? Gafanhotos. Nós vimos isso no primeiro domingo lá. E algumas pessoas interpretam equivocadamente esse texto do capítulo 1, achando que esses gafanhotos eram demônios. Não, meus irmãos, aqui eram gafanhotos de verdade. Porque se fosse para ser
demônios, a Bíblia teria dito demônios. Mas a Bíblia diz que eram gafanhotos. E aqueles gafanhotos invadiram o gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador e o cortador. E eles acabaram com tudo. Todo o alimento foi destruído. Até mesmo os galhos das árvores, Ivanildo, ficaram somente no seco. Tinha nada para eles comerem. Porque Deus estava disciplinando o seu povo. Mas acontece, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus, Ele nunca disciplina os seus filhos sem que antes Ele dê a oportunidade de nós nos arrependamos. Deus nunca disciplina um filho sem antes dar uma oportunidade de arrependimento. E Deus chamou o seu povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir, então veio a disciplina. Mas o que nós vimos domingo passado é que essa disciplina de Deus, ao mesmo tempo que era para aquele momento, já que os gafanhotos devoraram tudo, todas as pastagens, todas as árvores frutíferas, todas as plantas, acabaram com tudo. E Deus estava dizendo, através do profeta Joel, que aquela disciplina de Deus era somente uma amostra grátis, Rosiane, para aquilo que acontecerá no último dia, no terrível e temível dia do Senhor. Se a gente acha que o ataque dos gafanhotos aqui foi horrível, minhas irmãs, meus irmãos, é porque nós não temos ideia do que há de acontecer no dia em que Deus derramar da sua ira, da sua justiça santa, naquele último dia em que vai haver o juízo, o julgamento final, vai ser muito pior do que esses ataques dos gafanhotos aqui. Joel vai descrevendo o ataque no capítulo 2, do verso 1 ao 12, foi o que nós vimos domingo passado. Que esses gafanhotos, como um grande exército, eles escalavam as muralhas, eles pulavam por cima dos telhados das casas, eles entravam pelas janelas, eles iam atacando as pessoas, devorando tudo que elas tinham dentro de casa, acabando com toda a comida, destruindo tudo. Na frente deles era como se tivessem um grande jardim, e quando eles passavam ficava apenas uma devastação. Coisa horrível, coisa terrível, meus irmãos, meus irmãos. Mas como eu disse a vocês, Deus sempre está pronto a perdoar. Deus sempre está de braços abertos, esperando que os seus filhos se arrependam. Oh, minhas irmãs, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. E o que estava acontecendo aqui era isso. Deus estava redimindo o seu povo, mas antes disso precisou que sangue fosse derramado. Nós vimos que o profeta Joel disse, meus queridos, rasguem o seu coração, não rasgue as roupas de vocês não, porque não adianta fingir diante de Deus, não tem quem esconda segredos diante de Deus, porque Deus é o único que sonda corações, aquilo que o seu pastor não consegue saber, aquilo que o seu marido, que a sua esposa não sabe, aquilo que os seus filhos não estão vendo. Deus está avaliando o seu coração o tempo todo. O tempo todo. Não existe pecado que fique escondido diante de Deus. Não existe nada oculto diante daquele que sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. É por isso que o profeta Joel disse, ei, não adianta ter aparência de crente, não adianta falar feito crente, não adianta usar as frases prontas de crente, é preciso viver como crente. É por isso que é necessário rasgar o coração diante de Deus. Depois disso o profeta Joel disse, sabe por que você precisa rasgar o seu coração diante de Deus? Cleide fez essa pergunta na escola dominical hoje. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele é muito paciente, Cleide. Ele não é só paciente, Ele é muito paciente e cheio de amor. Ele está como um pai de braços abertos, esperando que o seu filho retorne para Ele. Cabe a você e a mim retornarmos para os braços do Pai. O profeta Joel, inclusive, disse aos ministros
Aqueles que falavam e que falam, digamos que hoje sejam os pastores, chorem quando vocês estiverem na casa de Deus. E orem, para que Deus tenha misericórdia. A palavra do profeta ali foi que os ministros, os sacerdotes, precisavam em suas orações dizer: Senhor, não permitas que o teu povo sirva de zombaria, de piada diante dos povos, porque é o teu nome que está em jogo, Senhor. Porque tu és o Deus deles, tu és o Pai deles. Por isso, Deus, não é por causa dos nossos méritos, é por causa dos méritos de Cristo. É por causa da justiça de Cristo, é por causa do favor de Cristo, é por causa principalmente do amor de Cristo que nós não somos consumidos. E uma vez, Alberto, Flaviano, Ivanildo, e uma vez que nós nos arrependemos, o que é que Deus vai fazer? Observe aí na sua Bíblia, observe aqui na tela, versículo 18. Deus vai dizer, o profeta Joel vai dizer que Deus, ele é muito zeloso e ele terá zelo pela sua terra e ele terá piedade do seu povo. Glória a Deus. Uma vez que nós nos arrependemos, Deus, ele terá zelo novamente pela sua terra e ele será piedoso para conosco. Versículo 19 vai dizer: olha, e eu enviarei para vocês trigo, vinho novo e azeite, e vocês estarão plenamente satisfeitos, e nunca mais o meu povo será motivo de zombaria para os outros povos. Arrependa-se dos seus pecados, por favor. Arrependa-se dos seus pecados em nome de Jesus. Porque o tempo está assim, está passando muito rápido. E é necessário que eu e você nos arrependamos. Sabe por quê? Porque Deus é piedoso, Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto para enviar novamente trigo, vinho novo, azeite. Sabe do que é feito o pão? O trigo, ou seja, Deus vai suprir as nossas necessidades. O vinho representava naquele momento e até hoje a alegria. Deus está pronto a restaurar e restabelecer de volta a minha e a sua alegria. Basta tão somente que você se arrependa dos seus pecados. Sabe o que eu me aprendo? Sabe o que eu e você aprendemos com isso nessa noite? Que Deus é bondoso demais. É por isso que nós cantamos aqui da bondade de Deus. Sabe por que Deus é tão bom, meus irmãos, minhas irmãs? Sabe qual é a grande mensagem do Evangelho, Saulo? É que Deus criou um mundo perfeito. E Deus colocou animais, Deus colocou plantas, Deus colocou água, Deus colocou aves. E no sexto dia Deus colocou ali a cereja do bolo da criação dele, ou seja, o homem e a mulher. E a única coisa que Deus disse ao homem foi: olha, meu filho, minha filha, vocês só não podem fazer uma coisa: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma regra apenas que o homem tinha que cumprir. Mas sabe o que o homem fez? Desobedeceu a Deus. E a única ordem que Deus deu para eles foi: não faça isso. O que foi que eles fizeram? Comeram. Eu não entendo até hoje, irmãs, o que é que deu na cabeça de Eva para ela estar andando perto daquela árvore, já que Deus disse que não era para ela comer. Então aqui, para que estar perto dela? E o pior, Lena, Elza, Rosiane, para que danado Eva foi conversar com uma cobra? Mas o que é que Eva tinha que conversar com a serpente, que naquele momento era Satanás? E porque Eva deu ouvidos a Satanás e não a Deus, ela comeu daquele fruto que não era para comer, e ela deu ao seu marido também, que não era para ter comido. Resultado, os dois, desobedecendo a Deus, foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Consequência disso, o pecado original se instalou na terra, as consequências do pecado entraram, ou seja, se o seu pastor não enxerga hoje,
Tudo isso, os seus sofrimentos, as suas lutas, os seus dramas, as dores que vocês estão passando nesse momento, as doenças que nós enfrentamos, a corrupção, a mentira e o engano, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Porque os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e agora todos os descendentes de Adão e Eva já nascem pecadores. Eu sei que é difícil, Lilian, Carol, Luciana, olhar para Davi, olhar para Eloá, olhar para Arles, Jennifer, olhar para os meninos. Mas pastor, eu amo tanto eles. Mas nós sabemos que eles são pecadores. E assim como nós, carecem da graça de Deus e da misericórdia de Deus, do mesmo jeito. É por isso que nós levamos tão a sério o cuidado com as crianças da igreja. É por isso que nós investimos tanto para que as nossas crianças, assim como as nossas jovens, conheçam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E assim nós vivamos conforme a vontade dele, para que nós agrademos a Ele. Esse é o nosso cuidado. É por isso que nós levamos, Jennifer, tão a sério aqui, o cuidado com as nossas crianças. Porque nós estamos preparando adultos para que um dia façam aquilo que nós estamos fazendo aqui, proclamando e ministrando a palavra de Deus do mesmo jeito. Deus é bondoso demais. Deus é tão bondoso que mesmo um homem tendo desobedecido a Deus, coube a ele, Diego, Vitor, nos seus decretos eternos, ele enviar o melhor que ele tinha para perdoar os nossos pecados, para anular a nossa dívida, para zerar a nossa sentença. Ou seja, Deus enviou o seu único filho para se entregar por você e por mim naquela cruz do Calvário, para sofrer todas as nossas agruras, para sentir todas as nossas dores e para se entregar por você e por mim naquele madeiro. O tamanho do amor de Deus é incomparável, meus irmãos, minhas irmãs. O amor de Deus por você e por mim é incondicional. Incondicional. Ele tanto nos amou que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que Deus fez por você e por mim. E nós sabemos disso. E nós cremos nisso, amém? Amém. Mas acontece que às vezes quando nós saímos pelas portas da igreja para lá, aí parece que a gente veste a máscara de mundano, de mundana. E nós esquecemos tudo que Deus fez em nossas vidas. E nós começamos a desagradar a Deus. E as coisas do mundo começam a chamar a nossa atenção. E as coisas do mundo começam a tomar o espaço de Deus em nossos corações. E nós até cantamos aqui, Senhor, nós cantamos da Tua bondade, viu? Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade. Mas aqui dentro da igreja, Deus, porque lá fora a vontade é a minha. Eu quero que prevaleça a minha vontade. E aí, quando Deus derrama disciplina, quando Deus corrige você, porque você é filho dele, você é filha dele, aí você, Deus, me perdoa. E Deus, porque é misericordioso demais, Ele está sempre pronto a perdoar, Cleide. Porque Deus é bondoso demais, Ele sabe que nós vamos pecar, Ele sabe que nós vamos errar. Mas quando nós nos arrependemos de coração, Ele está pronto a nos abraçar novamente. Assim como o Pai bondoso, a Mãe bondosa, Ele está sempre pronto a perdoar os nossos erros, a perdoar as nossas falhas e nos dar uma nova chance. Agora, não abusa da bondade de Deus, não. Não abusa da vontade de Deus, não. Porque o tempo está passando rápido, viu? O tempo está passando muito rápido. O que Deus quer para mim e para a sua vida é nos abençoar, amém? Amém. Veja o versículo 21, o que é que versículo 20, o que é que Deus vai dizer ao seu povo? Olha, sabe aquele inimigo que eu mandei para acabar com tudo que vocês tinham? Eu agora vou mandar eles embora.
Eu vou levá-los para bem longe de vocês. Eu vou mandá-los para um deserto. À frente e atrás deles vai ter o mar. E nesse lugar vai ser seco e estéril. Ou seja, aquilo que é estéril, Diego, tem vida? Não tem como, porque é estéril. Não tem vida. Sabe o que ia acontecer? Esse mesmo Deus que enviou aquele exército de gafanhotos está dizendo: por causa do meu amor ao meu povo, Rosiane, eu vou mandar esses insetos embora. E eu vou acabar com todos. O fedor, a podridão daqueles inimigos, daquele exército inimigo, daqueles gafanhotos foi tão grande que o mau cheiro chegou ao nariz do povo de Deus. E eles puderam perceber que aquilo ali foi obra das mãos de Deus. Foi obra das mãos de Deus. Um livramento, uma bênção que Deus estava derramando sobre o seu povo. Deus estava verdadeiramente restaurando a sorte do seu povo. Deus é desse jeito, meus irmãos e meus irmãos. Veja o versículo 21, isso mesmo. Ele vai dizer ao seu povo: olha, tem mais. Ó terras, não precisa mais ter medo, porque o Senhor continua fazendo coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Versículo 22, também não tenha medo, animais, porque Deus está restaurando a graminha verde. Vocês não vão mais passar fome. Deus está restaurando as frutas das árvores. E para você e para mim, a figueira e a videira estão transbordando nos galhos. Sabe o que a gente aprende com isso, Luciana? É que Deus é soberano, Elza. É que Deus é todo poderoso e tudo está debaixo do controle de Deus. O problema é que parece que nós não reconhecemos isso, Luciana. Parece que nós não reconhecemos isso. Se por um lado Deus é soberano, Deus é poderoso, por outro, nós somos muito teimosos. Nós somos teimosos demais, nós somos rebeldes demais, nós temos um coração obstinado demais. Deus tem derramado bênçãos sobre nossas vidas, mas parece que a gente acha que tudo vem, da força do nosso braço, e nós queremos ser melhores do que Deus. Quer ver? Me ajudem, por favor, na resposta aqui. Quem criou o universo? Deus. Mais alto para escutar, não estou escutando direito, não. Quem criou todas as coisas? Deus. Quem estabeleceu as regras sobre gravidade, sobre sol e sobre lua? Deus. Quem colocou o homem na terra? Deus. Quem deu alimento ao homem? Deus. E por que o homem quer mandar mais do que Deus? E por que o homem diz que as coisas só podem funcionar direitinho se o homem estiver controlando tudo? Eu queria lembrar o seu e o meu coração que quem é dono de tudo isso aqui é Deus. Nós somos apenas mordomos aqui nesta terra e nós estamos aqui administrando aquilo que Deus nos deu para cuidarmos. Nada aqui é nosso, nada aqui é nosso, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele. Nós somos apenas mordomos, nós estamos aqui usufruindo daquilo que Deus nos ofereceu. Mas aí, Alberto, o homem acha que se não for a mão dele para cuidar da Amazônia, se não for a mão dele para cuidar do Pantanal, se não for a mão dele para proteger as baleias, ei, tenta segurar a baleia com a mão, tá certo, Daniel? Flaviano, homem forte, dá para segurar a baleia com a mão? Nem com todas. Nem com todas. Deixa a baleia quietinha, deixa Deus cuidando dela, que ela não vai entrar em extinção, não. Precisa que o homem mexa com isso, não. Deus tem dado muito mais do que aquilo que nós precisamos, mas nós queremos estragar as coisas boas que Deus faz em nossas vidas. E nós queremos ser melhor do que Ele. Quantas vezes nós dissemos: Deus, não precisa fazer não, eu sozinho dou conta disso aqui. Meu irmão, quando a sua esposa, quando a sua mãe, quando a sua irmã, quando a sua filha, quando as suas colegas de trabalho olham para você, elas veem Cristo em você,
ou vê uma pessoa qualquer? Está vendo Jesus ou está vendo Genésio? Irmãs, quando o seu marido, ou seus filhos, ou seus irmãos, ou seus pais olham para você, eles veem quem? Cristo ou uma pessoa mundana? A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é restaurar a sua e a minha sorte. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é restaurar o seu casamento, é restaurar a sua saúde, é restaurar as suas finanças, é restaurar seus relacionamentos, é restaurar a sua comunhão com Ele. Mas parece que você é tão teimoso que você quer tomar o lugar de Deus e Ele não permite isso. Ele não permite isso, porque quem é soberano aqui é Deus. E eu e você não somos Deus. Eu e você não somos Deus. Eu repito, o que Joel está dizendo aqui é que Deus está restaurando o seu povo, restaurando a sua sorte. Quando o povo de Deus se arrependeu, Deus agora está restaurando tudo aquilo que Ele havia tirado, tudo aquilo que Ele havia destruído do povo, para que todos soubessem que somente Ele é soberano. Quer ver um exemplo? Do versículo 25 e 26, Deus vai dizer para o seu povo: eu restituirei todas as colheitas que o meu exército mandou, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador, o cortador, tudo que eles destruíram, eu restituirei a vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor, e que eu estou no meio de vocês. Oh, meus irmãos, essa é uma promessa imutável de Deus. É Ele que está prometendo. Se você se arrepender verdadeiramente, se você se voltar de todo o seu coração, se você rasgar o seu coração diante de Deus, Ele vai restituir. Pastor, é o Senhor que está prometendo? Não, quem está prometendo é o próprio Deus. Quem está prometendo isso aqui é o próprio Deus. Ele estará no meio do seu povo, e nós somos o povo de Deus. Então somente arrependa-se em nome de Jesus. Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem? Joga fora, por favor. Escuta o conselho do seu pastor. Aquele pecado que, você vem criando, faz tempo, guardadinho lá, só você e ele sabem, certo? Não, porque Deus sabe também. Aquele seu pecadinho de estimação que você não quer se desapegar dele de jeito nenhum, Deus sabe. Deus prometeu restaurar os alimentos do seu povo. Deus prometeu restaurar a comunhão dele com o seu povo. Mas Deus prometeu também restaurar a vida espiritual do seu povo. Veja aí, Daniel, por favor, versículo 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Verso 28. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. O que Deus está prometendo para você e para mim é que quando nós nos arrependêssemos, Ele derramaria do Espírito Santo dele sobre o seu povo. E meus irmãos, minhas irmãs, isso já aconteceu. Louvado seja Deus por isso. Lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus já havia sido assunto aos céus, Ele prometeu que enviaria o Consolador. E quem era esse outro Consolador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio. E Ele já vem capacitando a você e a mim com os dons e talentos dEle. E Ele já vem encorajando a você e a mim. E Ele já vem nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Foi isso que Pedro falou lá naquele discurso dele, naquela pregação dele de Atos 2. Porque o Espírito Santo dele já foi derramado em Adelaide. Porque o Espírito Santo dele já veio sobre nós. Os velhos profetizarão, os jovens terão sonhos, as crianças, até mesmo os servos serão transbordantes e transbordados pelo Espírito Santo de Deus.
Mas isso tem duas implicações, pelo menos. A primeira implicação, minhas irmãs e meus irmãos, é que os últimos dias já começaram. Aqueles últimos dias nós já estamos vivendo-os. Porque os últimos dias começaram quando o Senhor Jesus Cristo veio e inaugurou o seu reino. E quando o Espírito Santo foi derramado ali em Pentecostes, oficialmente os últimos dias começaram. Sabe o que isso quer dizer? Que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Que a qualquer momento o nosso Redentor que vive, Ele voltará para buscar a sua igreja. E a pergunta que eu faço, você está preparado para isso? Será que você está preparado? Se Cristo voltasse nesse momento, Ele veria em você um coração rasgado diante dele? Ou será que Ele ia ver em você, observar em você apenas vestes rasgadas, uma vida de religiosidade que não salva ninguém? Há uma outra implicação aqui também, que se o Espírito Santo já foi derramado sobre você e sobre mim, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso, cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Seu corpo não é para ser maltratado, não. Cuidado com a quantidade de comida que está entrando pela sua boca, meus irmãos, minhas irmãs. Você precisa cuidar bem do templo e morada do Espírito Santo. Se você não tem domínio sobre sua boca, como é que você vai cuidar da sua casa? Se você não consegue dominar a sua boca, você também não vai conseguir dominar a sua casa. Se você não consegue dominar a sua boca, você não vai conseguir dominar o seu casamento. Se você não consegue dominar a sua boca, você não vai sequer dominar os seus filhos. Domínio próprio. Cuide bem do templo que Deus deu para você. O seu corpo não é seu. Seu corpo pertence a Deus. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu corpo, porque é nele que habita o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Por isso não cuida errado do teu corpo, não. Cuida direitinho dele. E eu não falo apenas cuidar fisicamente, não. Por exemplo, nosso querido Vitor gosta de academia, cuida bem do seu corpo, fisicamente. Mas vai muito mais além disso. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado nos locais que você está frequentando, porque para onde você vai, você está levando o templo do Espírito Santo. Aquilo que você está vendo, você está expondo diante da morada de Deus, que é do Espírito Santo. Aquilo que você está escutando, está enchendo ali a morada do Espírito Santo de Deus. Pastor, se os últimos dias então já começaram, e se Jesus está prestes a voltar, o que é que pode e vai acontecer antes? O profeta está dizendo aí, olha, antes que venha aquele terrível e temível dia do Senhor, que é o dia do juízo final, o dia da sentença de Deus, o dia do derramamento da sua justiça e da sua ira santa, milagres acontecerão nos céus e na terra, fogo, sangue, fumaça, nuvem de fumaça, os céus o sol se transformará em trevas e a lua se transformará em sangue. Pastor, isso não é assustador demais, não. É para que nós tenhamos apenas uma amostra grátis de como vai ser terrível aquele último dia. De como vai ser horrível aquele último dia. Para aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas por outro lado, todos aqueles, Saulo, Rosiane, que já confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, esses não sofrerão essa tribulação, essa perseguição. Ou melhor, eles não sofrerão tanto. Sabe por quê? Porque a mão protetora de Deus vai nos poupar. Naquele último e terrível dia,
nós seremos poupados da ira santa de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos sobre nós o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos lavou e nos remiu, e nos purificou, e nos deixou alvos mais do que a neve. É por isso que nós seremos poupados naquele último e terrível dia. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E concluindo, essas verdadeiras bênçãos prometidas, essas promessas prometidas pelo profeta Joel, sendo usado por Deus, eu queria que todos nós juntos lêssemos o versículo 32. Olha aqui para a tela, olha para a sua Bíblia, e eu queria convidar você a lermos juntos o versículo 32. Vamos lá? 1, 3 e... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o mundo ancião e Jerusalém haverá até que aqueles assim o Senhor chama. Vamos repetir apenas essa primeira parte. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá uma glória a Deus por isso. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é uma promessa vã. Isso não é uma promessa vazia. É o próprio Deus que está dizendo. É pela fidelidade que Ele tem ao nome dEle, as promessas dEle, e para a honra e glória do nome dEle, Ele está afirmando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salva. O profeta Isaías, em outra passagem, vai dizer: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem o nome dEle enquanto Ele está perto. O tempo está passando, meus irmãos, minhas irmãs, a hora está chegando, aquela hora que o Senhor determinou, que eu e você não sabemos qual é, mas estamos vivendo os últimos instantes, os últimos dias. A prova disso é que nós temos passado por sustos, como nós passamos pela pandemia agora, onde muitos acharam que naquele momento ia acabar tudo. E muitos morreram sem ter a oportunidade de confessar os seus pecados a Deus, de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. E infelizmente, esses não obtiveram a salvação eterna. E infelizmente, esses não tiveram um encontro transformador com Jesus Cristo. O tempo está passando muito rápido, meus irmãos, minhas irmãs. Talvez nós não tenhamos a oportunidade que aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, quando no seu último fôlego de vida, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Nós não sabemos qual é o dia da nossa morte, qual é o momento que nós vamos ser chamados. Portanto, não pague para ver, não. Aquele homem lá teve a oportunidade, nos seus últimos instantes de vida, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus, e reconhecer a Cristo como Salvador e Redentor da sua vida. Mas se você não tomou essa decisão ainda, saiba que o tempo está passando. Os últimos dias já foram inaugurados, e a qualquer momento o Mestre pode estar voltando. Cabe a você, a mim, Rosiane, Saulo, Luiziane, Jennifer, cabe a nós entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo, a reconhecermos que nós não somos nada sem Ele, que tudo o que nós temos vem do Senhor, que tudo o que nós temos nos foi dado para tomarmos conta, mas se não for por Ele, nós não somos nada. Jovens, Lauras, Bianca, a hora está chegando. Eu sei que vocês estão se preparando para o batismo, mas o tempo está passando muito rápido, e a hora de se arrepender é agora, e a hora de se voltar para Jesus é agora, a hora de confessar os seus pecados diante de Deus é agora. Não deixa para depois, não,
porque possa ser que depois não exista mais amanhã para você. Volte-se para Jesus de todo o seu coração. E eu finalizo a mensagem dessa noite trazendo só mais algumas aplicações para você e para mim nessa noite. Eu queria convidar você, em primeiro lugar, a rasgar o seu coração diante do Senhor nessa noite. Vitor, Diego, nossas jovens, está na hora de rasgar o coração diante de Deus. Está na hora de dizer: Senhor, eu não quero mais viver para minhas próprias vontades. Eu não quero viver para os meus próprios prazeres. Eu não quero mais viver uma vida de religiosidade que não me leva a lugar nenhum. E se prostre aos pés de Cristo. E coloque diante dele as suas petições. E coloque diante do Senhor as suas causas. E coloque diante do Senhor aquilo que ele já sabe, mas ele quer que você abra a sua boca e confesse diante dele. Que você peça perdão diante de Deus nesse momento, porque somente ele é misericordioso, muito paciente e amoroso. E ele não rejeita um coração quebrantado. E ele não rejeita um coração contrito. E se você se arrepender verdadeiramente, ele vai ficar como aquele pai lá daquele filho pródigo, que fez tudo de errado, mas em determinado momento se arrependeu e se voltou para o pai. E o pai foi correndo de braços abertos para abraçar o seu filho, que estava perdido, mas foi encontrado, que estava morto, mas foi ressuscitado. E Deus está pronto, assim, de braços abertos, esperando por você, quando você se chegar arrependido ou arrependida diante dele. Segunda aplicação: Deus já lavou e remiu você. Ele já perdoou os seus pecados. Ele já deixou você limpa, sem nenhuma mancha. Mas quem cria cachorro aqui sabe que de vez em quando você dá um banho no cachorro, e se você tiver quintal em casa, o que é que o cachorro gosta de fazer, Diabo Maria? Se suja todinho de novo, fica se espojando na terra e se suja todinho. Jesus já te purificou, já te limpou. Mas não se suja de novo no pecado, não. Não fica transbordando, se afundando no pecado, não. Porque isso não leva você a lugar nenhum. Isso só afasta você de Deus. Em terceiro e último lugar, Deus está pronto para restaurar a tua vida. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar a relação que você tem com seus filhos. Deus quer restaurar a relação que você tem com seus pais. Deus quer restaurar as tuas finanças, sabia? Deus quer restaurar a tua história. Mas antes que Ele faça isso, volte-se para Ele de todo o seu coração. Ele está pronto para restaurar a tua saúde. Deus está pronto para mudar e transformar aquela velha criatura em uma nova criatura. Deus está preparado para te fazer filho dele, filha dele. Ele quer adotar você como filho, como filha, para te fazer co-herdeiro com Jesus Cristo. Deus quer restaurar a tua vida a tal ponto que Ele quer te dar uma vida eterna, junto dele, na morada celestial, no novo céu, numa nova terra, aonde não vai mais ter sofrimento, aonde não vai mais ter choro, aonde não vai ter mais pranto, aonde não vai ter mais lutas, aonde você não vai mais viver em solidão, porque Deus vai ser tudo e Cristo vai ser tudo em todos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de